Olá, meu nome é Fábio Silveira Morim. Eu estou aqui para apresentar o pitch parcial, cujo tema da POC 2 é API Design e o meu professor orientador é o Marco Túlio Valente. É, esse projeto ele está dando continuidade à minha POC 1, que também foi esse tema API Design, onde a gente desenvolveu um artigo cobrindo todos esses tópicos sobre o design de API e como construir uma API, né, todos os assuntos que são relevantes na construção de APIs para tornar essa API uma API segura, uma API escalável e uma API que tenha o mínimo ali dos padrões de requisito que a gente tem hoje no mercado. Os tópicos são esses: versionamento, rate limits, autenticação e autorização, monitoramento, documentação, testabilidade e tratamento de falhas. E para a POC 2, que é o contexto desse pitch parcial que eu vou apresentar, o nosso objetivo é desenvolver uma API que exemplifique de forma prática todos esses assuntos que a gente cobriu no nosso artigo, certo? Então, o foco dessa API não é funcionalidade, e sim ter um contexto, né? O contexto dela, inclusive, é sobre filmes. A gente vai utilizar um client público chamado The Movie Database para permitir que a gente construa algumas funcionalidades básicas, como eu disse, não é o foco, e sim que permitam a gente implementar esses tópicos aqui na nossa API e que seja uma API bem construída, que utilize bons padrões de projeto para servir como complemento desse artigo. Para dar um contexto do que foi desenvolvido até então e do progresso de criação dessa API, a gente já fez a configuração com o cliente, então a nossa API ela já consegue buscar filmes por meio dessa nossa API base. A gente consegue buscar filmes por ID, buscar atores e atrizes por ID, consegue procurar por filmes e procurar por atores e atrizes. Outra coisa que já está implementada é a parte de autenticação e autorização da nossa API. Nós já também fizemos a parte de versionamento nas rotas no módulo de filmes. A parte de rate limits a gente já começou a aplicar também em algumas rotas e já tem um rate limit definido para a API como um todo. E documentação a gente começou a desenvolver utilizando o Swagger, que é uma função, é um framework para documentação automática. Então ele já está agilizando bastante o nosso processo aqui de documentação. Posteriormente eu pretendo ainda fazer uma documentação um pouco mais extensa, mas só de ter aqui o nosso Swagger a gente consegue já ver todos os entry points da nossa API por módulo. Então tem o módulo de usuário, autenticação a gente tem o cadastro, o login, filme a gente já tem aqui o search que eu tinha dito, procurar por ID, o search de atores, procurar atores por ID, e tem aqui alguns dos nossos esquemas e contratos também, tanto de entrada quanto de saída de dados. Partindo então para falar um pouco sobre a estrutura da nossa API, a gente tem três contextos principais, que é o contexto dos clients, que são as APIs que a gente acessa por meio da nossa. Então, o único cliente até então é o The Movie Database, que é o nosso banco de dados de filmes, assim vamos dizer. Aqui a gente define a classe que faz o acesso direto a ela, as configurações desse módulo, como por exemplo a URL de acesso para essa API, que estão todas definidas em um arquivo de configuração do projeto, e também alguma configuração de autenticação, que no caso dessa API é um Bidder Token que está sendo definido aqui, para que a gente consiga fazer esse acesso. A parte de infrastructure é a configuração mais geral da nossa API, onde o startup vai ser feito, o nosso módulo principal, que é quem vai fornecer acesso aos outros módulos que a gente tem aqui. E aqui a gente configurou também um interceptor, que é basicamente para tratar erros inesperados e retornar sempre uma resposta consistente para o nosso cliente. Então esse interceptor ele vai rodar em todas as requests que a nossa aplicação receber, e isso aqui, essa tratativa vai ser feita. Essa pasta módulo é o conceito, é o contexto principal. Então aqui que está o core da nossa aplicação. Tudo que a gente construir de módulos e funcionalidades e serviços vai estar aqui dentro. Então aqui a gente tem o módulo de autenticação, o módulo de banco de dados, o módulo de filmes e o módulo de usuários. Falando então sobre a implementação aí de alguns dos tópicos, o tópico que já foi implementado, autenticação e autorização. Aqui no módulo de autenticação, a gente está fazendo a parte de cadastro e a parte de login. Então aqui a gente faz toda a estrutura de pegar o usuário, verificar se a senha que está criptografada no banco está batendo com o que o usuário passou para a gente.
e retornar um token para ele. Aqui a gente define a expiração desse token como 60 segundos e a gente define o guard, que é quem de fato vai fazer essa autenticação valer. Então esse cara aqui ele vai rodar em todos os módulos que utilizarem ele, verificando se o token que o usuário passou para a gente no header de authorization é um token válido, senão ele não vai permitir que o usuário acesse aquela rota. Então, por exemplo, aqui o nosso módulo de filmes, a controller dele, né, que são os entry points aqui dos serviços de filmes que a gente fornece, ela é toda protegida por esse padrão de autenticação. Então, a gente só permite requests para esse módulo que sejam de usuários que já estejam autenticados na nossa API. Falando um pouco sobre versionamento agora, ainda não tem muito o que versionar nessa API, mas para cobrir esse tópico já desde o início, o nosso módulo principal, que é o módulo de filmes, ele já está aplicando versionamento aqui. Então, caso porventura a gente quebre o contrato desse módulo, a gente criaria uma outra controller com a versão 2 e os nossos usuários poderiam continuar acessando por meio da V1 a nossa controller antiga e por meio da V2 a nossa controller nova, garantindo aí a existência, né, de dois módulos simultâneos, que é justamente o objetivo do versionamento, e continuar atendendo aos nossos clientes sem gerar maiores problemas. Para a parte de rate limits, aqui no nosso app module, na parte de infraestrutura, a gente definiu utilizando o Trotter Module, que é uma funcionalidade do Nest, para implementar rate limit como um padrão. Então, qualquer serviço que a gente definir, qualquer módulo que fornecer um entry point, ele vai estar limitado a 10 requisições no intervalo de 30 segundos. Que sejam maliciosas, que seja algum ataque tentando derrubar a nossa API, a gente já está protegido contra isso. Essas requisições vão ser barradas. Uma outra tentativa de rate limit que a gente fez foi para a parte de autenticação. Então a nossa rota de login, que é uma rota mais sensível, né, que pode ser um alvo maior de ataques, principalmente para tentar, enfim, fazer um acesso indevido, a gente colocou um intervalo, um, um rate limit mais restrito. Então, no intervalo de 10 minutos, você só tem 10 requisições. Então, se você estourar esse limite aí, você vai ter que esperar. Para exemplificar aqui, eu vou baixar esse limite para 1. Vou tentar fazer mais de um login, só para mostrar. O nosso limite é 10 requisições a cada 30 segundos, mas como a gente aplicou o rate limit só nessa rota, somente a rota de login vai estar protegida. Então, abrindo aqui a rota de login, vou até tentar fazer um acesso indevido. Ele vai me dar unauthorized, porque eu passei um login incorreto. Se eu tentar de novo, como o meu limite é 1, ele já barrou. Então não consigo mais acessar. Só daqui 10 minutos que eu consigo fazer uma nova tentativa de login. Para finalizar, vamos fazer um teste da API, né? Testar o que foi implementado até o momento. Aqui já tem toda uma collection do Postman toda configurada, então quando eu logar, ele automaticamente já vai setar uma variável de ambiente que por sua vez vai ser usada aqui nas rotas que necessitam de autenticação. Então vamos criar aqui um usuário, vamos fazer um cadastro de um usuário para o nosso teste. Beleza, vamos cadastrar esse usuário. Aqui ele já foi cadastrado com sucesso no banco. Vamos fazer o login desse usuário. Antes de fazer o login, vamos tentar chamar a rota, né? Então, tentando buscar por Fernanda Torres, eu não estou autorizado, porque o meu login não foi feito ainda, né? Qualquer das rotas de filme vai estar travada. Se a gente fizer o login aqui com o nosso usuário que a gente acabou de cadastrar, deu sucesso, recebemos o token. Por sua vez, agora a gente consegue autorizar. A gente foi autenticado com sucesso pela nossa API e conseguimos buscar aqui por atores. Essa rota ela retorna mais de um, né? Então, se a gente buscar a Fernanda aqui, vai retornar todos os atrizes e atores com esse nome, que deram match com esse nome. A rota de filmes a mesma coisa, vai retornar vários filmes aqui. O título original, né, Ainda Estou Aqui. E vários outros filmes que tem também esse título. Ainda temos a Imensidão da Noite e por aí vai. Aqui por ID é a mesma coisa, a gente consegue usar ainda. Aqui é o mesmo filme, né? Aqui acredito eu que seja ainda a mesma atriz, que é o ID dela. E no final dos 1 minuto, que é a validade que a gente setou do nosso token, a gente não consegue mais chamar essas rotas, tá? Eu setei 60 segundos justamente para poder exemplificar melhor. Então acredito que em breve a gente já não vai estar mais autenticado. Mais alguns segundos.
Beleza, estamos não autorizados mais, o nosso token expirou, a gente precisa fazer o login de novo. E é isso.